estar aqui com vocês. Como a gente ama os irmãos e somos muito, muito abençoados com tantos testemunhos. Temos ouvido tantos pastores e líderes falar o que Deus está fazendo. Isso é muito, muito lindo mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Glória a Deus. Você sabe que teve uma senhora, né, que ela faleceu e ela chegou lá nos portões do céu. Isso não é história verdadeira não, viu, irmãos? E o apóstolo Pedro estava lá no portão do céu, né? E ela disse: cheguei no céu. Ele falou: ainda não. Para você entrar, você tem que soletrar uma palavra. Ela disse: ai, eu nunca fui muito bom no português. Ele disse: não, uma palavra simples. Ela falou: qual palavra? Ele disse: amor. Ela disse: A-M-O-R. Ele disse: parabéns, pode entrar no céu. As trombetas tocaram. Ela, naquele momento o anjo chegou para o apóstolo Pedro e falou: apóstolo Pedro, estão te chamando lá. Ele falou: olha, ele falou para ela: você pode tomar meu lugar aqui no portão do céu? Só enquanto eu vou lá rapidinho, eu já volto. Ela disse: mas o que é para eu fazer? Não, qualquer um que chega, você faz da mesma forma que eu fiz com você. Ela: tudo bem. Aí ele saiu. Quando de repente ela viu o ex-marido dela chegando. Aí ela viu ele de longe. Ela falou: o que, você morreu também? Ele falou: pois era inesperado, um ataque cardíaco, morri, mas cheguei no céu. Ela falou: ainda não. Você tem que soletrar uma palavra para poder entrar. Ele disse: qual palavra? Ela disse: Arnold Schwarzenegger. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa diferente aqui. Eu quero tirar um selfie com vocês, pode ser? Amém? Levante suas mãos agora. Todo mundo balançando a mão, que eu vou fazer um videozinho aqui. Uau! Agora grite aleluia! Uau! Para Jesus e para vocês, dê uma forte salva de palmas. Muito legal, muito legal. Glória a Deus. Gente, sinto tão honrado estar aqui. E nesses próximos minutos eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho intitulado A Missão Tríplice do Espírito Santo. A missão tríplice do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de João, capítulo 16. Em João 16, capítulo 16, versículos 5 a 11. João 16, 5 a 11. João 16, 5 a 11. Diz a palavra de Deus: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, quantas vezes a gente lê um texto desse, fica lendo e não paramos para meditar profundamente? Esse texto é muito profundo, esse texto é muito rico.
E nós vamos aprofundar principalmente nos versículos 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu agora explicar um pouquinho o contexto histórico. Imagina você, um dos 12 discípulos, vivendo com Jesus. Dizem os teólogos que não foi 3 anos não, foi um pouco mais do que 3 anos e meio, foi quase 4 anos. Quase 4 anos, dormindo, brincando, indo para a festa de casamento, ouvindo Jesus pregando, toda hora com Jesus, 24 horas com Jesus, brincando, vendo Jesus curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Jesus se tornou seu maior amigo, seu tudo, tudo, tudo. Você está vivendo com ele 24 horas por dia, e de repente ele chega e fala: eu estou indo embora, e aonde eu vou vocês não vão poder ir por enquanto, só depois que vocês vão poder ir. E a Bíblia fala que eles ficaram super tristes, mas aí Jesus disse algo muito forte. Ele disse: mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir, e ele vai ser melhor para vocês do que eu. Uau! Quem é esse que poderá ser melhor ainda para nós? Ele disse: é o Espírito Santo, porque ele vai poder estar 24 horas com Pedro, 24 horas com Tiago, 24 horas com João. Ele vai poder estar com todos vocês ao mesmo tempo. Ele é igualzinho a mim, só que é melhor ainda para vocês. Uau! Criou uma expectativa do Espírito Santo. Aí Jesus disse assim: o Espírito Santo, através de vocês, ele vai convencer o mundo, as pessoas do mundo, de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus mostra para os discípulos qual é a missão tríplice do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo. Agora, obviamente, essa missão é que o Espírito Santo vai fazer isso através de nós, a igreja. Então ele disse: a missão do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo, viu, igreja, é através de vocês, diga, através de mim, através de vocês, convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. É aqui que está o grande problema. Muitos cristãos não tiveram revelação desse texto, e por não terem revelação desse texto, muitas vezes eles estão operando na contramão do Espírito Santo. O Espírito Santo, eles não sabendo como o Espírito Santo opera, o Espírito Santo está querendo operar assim, eles estão operando assim, e aí eles acabam operando na contramão do Espírito Santo, e por isso que eles não têm mais resultados, por isso que eles não têm mais fruto, por isso que a coisa não funciona melhor, porque eles não estão cooperando em harmonia com essa missão tríplice do Espírito Santo. Eles estão indo na contramão, eles não estão sabendo como cooperar com o Espírito Santo. Por isso que é essencial que entendamos qual é essa missão tríplice do Espírito Santo. Jesus disse: olha, quando ele vier em relação às pessoas do mundo, viu, igreja, ele vai usar vocês para convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Isso é no versículo 8. Aí no versículo 9 ele já explica o primeiro aspecto dessa missão tríplice. No versículo 9 ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Primeira coisa que nós notamos aqui é que ele diz, isso aqui é muito profundo, ele diz do pecado. Diga, do pecado. Ele não diz dos pecados, plural, ele diz do pecado, singular. Isso é a primeira coisa que nós vemos aí. O Espírito Santo não está aqui na terra através da igreja para convencer o mundo dos seus pecados, não está. Ele só está aqui para convencer o mundo de um só pecado. Qual pecado? Ele diz: de não crer em Jesus. E aí que está o grande erro, um dos grandes erros da igreja. Nós tentamos convencer as pessoas do mundo dos pecados. Aí o Espírito Santo não coopera com você, porque você não está cooperando com ele.
Ele está aqui para convencer o mundo só de um pecado. E nós muitas vezes queremos convencer o mundo dos pecados. Olha, idolatria é pecado, homossexualismo é pecado, adultério é pecado. O Espírito Santo não vai cooperar com você. Ele não está aqui para convencer as pessoas do mundo dos seus pecados. Ele está aqui para convencer as pessoas do mundo de um só pecado, de não crer em Jesus. Olha como as pessoas têm sido tão erradas. Elas tentam convencer as pessoas do mundo dos seus pecados. Olha, meu tio, você é muito idólatra, tem que jogar essas imagens fora, isso é pecado. O Espírito Santo não vai cooperar com você, porque ele não está aqui para convencer o mundo do pecado da idolatria. Ele não está aqui para convencer disso. Aí você fala para o seu cunhado: olha, isso é errado, ser homossexual, isso é pecado. O Espírito Santo não vai cooperar com você, não vai ganhar o seu cunhado para Jesus desse jeito. Não vai, porque o Espírito Santo não está aqui para convencer o mundo do pecado de homossexualismo. Ele está aqui para convencer o mundo só de um pecado, de não crer em Jesus. Isso aqui é muito profundo, muito profundo. Eu vou voltar para isso daqui um pouco, tá? Mas deixa eu te contar a nossa experiência quando nós mudamos de Santarém para Fortaleza. Eu já estava pastoreando uma igreja que eu comecei bem pequenininho, era pequeníssima. Eu lembro que teve um culto lá, onde era para vir a igreja toda. Quando eu cheguei lá, só tinha 2 pessoas. 2 pessoas. Eu pensei, é porque os irmãos estão atrasados, mas eu vou começar na hora certa. Eu fui bem pontual, eu peguei a guitarra, coloquei o microfone no pedestal, dirigi um louvor bem comprido. Eu até lembro até hoje o louvor que eu dirigi. Foi Então Se Verá, aquela Então Se Verá, filho. Tem algum cristão antigo aqui que lembra? Amém, os dinossauros vão dominar sobre a terra. Mas é o seguinte, então veja bem, eu lembro que eu dirigi um louvor bem comprido, aí eu preguei uma mensagem tão comprida, bem comprida, mas mais ninguém apareceu. Era só aquelas 2 pessoas mesmo que estavam naquele culto, e uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Mas eu fiquei perseverando em fé. A igreja cresceu muito, milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu lembro quando eu saí de Santarém, eu pensei: uau, que coisa linda que o Espírito Santo tem feito. Mas vamos começar do zero agora de novo em Fortaleza. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu já tinha enviado uma equipe grande de Santarém para Fortaleza. Muitos já estavam lá em Fortaleza. E eu cheguei lá e eles falaram: pastor, aqui é diferente do que Santarém. Aqui o povo aqui no Nordeste o povo é muito idólatra, pastor. Olha, é muita imagem de escultura, em cada esquina tem imagens, é muita idolatria. E eu lembro que os pastores mesmo lá de Fortaleza falavam assim: ó, não pensa que aqui é igual Santarém, não. Aqui o negócio é difícil, aqui é duro. Eu lembro que aí eu lembrei lá em Santarém, quando eu comecei a pastorear em Santarém, eles diziam que lá não tinha nenhuma igreja grande praticamente lá, só a Assembleia de Deus que era um pouco maiorzinha, mas todas as outras eram minúsculas. E eu lembro que a cidade tem mais do que 300 anos de idade lá, antiga cidade em Santarém. E eu lembro que eles falavam que Santarém era cemitério de pastores. Aí eu lembrei, aí quando os pastores falaram: aqui é difícil, aqui não é igual Santarém, não, pensei, não aceito essa palavra. Essa é a terra prometida que Deus nos deu, a terra que mana com leite e mel, Ceará. Eu estou tomando posse. E eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, mas agora também sou cearense, né? Até porque o próprio Jesus disse: rogai ao Senhor do Ceará, né? Que Ele mande obreiros, porque os obreiros são poucos, mas o Ceará é grande. E Ele disse também: olha, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele ceará comigo, né? E Ele ainda disse: olha, Deus é a minha fortaleza. Aí, então eu falei: não, esse estado é meu, esse estado é do povo de Deus, é a terra que mana leite e mel, é a terra prometida que Deus deu para nós. E os meus colegas pastores chegaram falando para mim: pastor, o negócio aqui é difícil. O negócio aqui é difícil mesmo, pastor, o negócio é difícil, o povo aqui é muito idólatra mesmo. Aí eu falei: olha, eu chamei o povo, chamei meus colegas pastores, eu falei: você sabia que vocês estão pecando? A minha equipe, eu falei: você sabia que vocês estão pecando?
Obrigado. Você sabia que vocês estão pecando? Eles, como assim nós estamos pecando? Eu falei, olha, vocês estão falando mal da terra prometida que Deus deu para a gente tomar posse. Ele deu essa terra de promessa para nós. Vocês sabiam que é pecado falar mal da terra? Foi isso o pecado dos 10 espias, porque eles infamaram a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Deus prometeu essa terra. Você sabia, viu, pastor? A sua cidade onde você está pastoreando, viu, membro? A sua cidade onde você mora é a sua terra prometida, é a sua terra que Deus te deu. Você sabia que é pecado falar mal da sua terra? Você sabia que é pecado infamar a terra? A Bíblia fala que Deus ficou triste com aqueles 10 espias e seus corpos apodreceram lá no deserto. Por quê? Porque eles infamaram a terra. E eu reuni meu povo, eu falei, não fala mal, não fala da idolatria, não fala do pecado. Isso é tudo errado que vocês estão fazendo. Nós temos que abençoar e declarar e dizer que é fácil ganhar vidas para Jesus aqui. Eles olharam para o outro, olharam para mim, pastor, o senhor tem razão, o senhor tem razão. Aí eu dei até uma ilustração para eles. Eu falei, olha, se uma criancinha, ela está chupando um pirulito assim, criancinha, só que o pirulito caiu e pegou, sabe, uns grãos de areia, tudo grudou nele assim, e até uma formiga morta grudou nele também. Aí ele está aqui ainda lambendo, com a formiga morta grudada e os grãos de areia. Aí você quer tirar da mão dele, tire isso da sua mão, joga isso fora. E ele, não. Por quê? Porque é a única coisa que ele tem, coitadinho, não tem outro. Então, para que você está tentando tirar da mão dele? Eu vou te falar a melhor forma de tirar da mão dele. Sabe o que é? Dá uma caixa de pirulito zerado, uma caixa de chocolate. Aí ele vai fazer o quê? Joga o velho fora. Então, isso que eu falei para a minha equipe. Eu falei, gente, nunca chega falando mal de idolatria para alguém que... Eu falei, o Espírito Santo não vai cooperar com você. Ele está aqui para convencer as pessoas de um pecado só. Qual pecado? De não crer em Jesus. Fala de Jesus. Aí eu falei para eles, olha, eles só têm aquela imagem, é a única coisa que eles têm para preencher o vazio dentro deles, é o pirulito. Eles estão lá e você tenta tirar aquilo, é a única coisa que eles têm. Não tenta tirar aquele pirulito. Chega com Jesus, chega com a caixa de pirulito, chega com Jesus, que eles vão jogar as outras coisas fora, porque eles vão ter Jesus. Não tenta falar para o homossexual, isso é pecado, para o outro, isso é pecado beber, é pecado farrear. Não. Isso é a única coisa que eles têm para preencher aquele vazio que eles têm, é o álcool, é o sexo ilícito, coitados, é a droga. Eles não têm outra coisa para preencher, é o pirulito cheio de formiga, cheio de cocô, mas é a única coisa que eles têm, estão lá chupando. Aí você chega, não falando mal do pirulito sujo, você chega com Jesus, porque é o único pecado que o Espírito Santo vai cooperar, de não crer em Jesus. Você chega assim e fala assim, Jesus te ama, com Jesus sua vida muda. Eles jogam todos os outros pirulitos sujos fora. Eu quero Jesus. Você está entendendo? Eu já vi até aquele cearense lá do interior, bem durão, era só casca. Você chega e fala de Jesus e dá um abraço, ele desmonta por dentro. Olha, a Igreja da Paz em Fortaleza cresceu muito, mas muito mais rápido do que a Igreja da Paz de Santarém. Não tem nem comparação, ela explodiu em crescimento. E eu fui ver que o povo estava tão maduro. Depois os próprios membros da minha equipe falaram, pastor, o senhor tinha razão, o cearense está muito mais aberto do que o santareno lá para o Evangelho, mas muito mais maduro. Irmãos, eu via isso toda hora, eu via as pessoas estão abertas. Uma vez eu estava, era num sábado à tarde, né? E a minha irmã e minha filha estavam brincando daquelas ondas do mar, tão bonito, naquela praia linda, branquinha, aquelas ondas do mar. E meu pai ainda estava vivo, ele estava me visitando em Fortaleza. E meu pai estava comigo lá na praia, a gente estava lá.
e meu pai só orando em línguas e tal, e eu estava aqui, era antes da era de tanta coisa. Hoje eu tenho aqui toda uma biblioteca de talvez milhares ou pelo menos centenas de livros aqui, mas na época era muito livro mesmo. Eu tinha levado aquele monte de livro lá para a praia, estava numa barraca daquelas lá, com água de coco, e eu de bermuda, com o pé na areia, preparando minha mensagem, e minha filha nadando lá, e minha irmã nadando nas ondas, e meu pai orando em línguas, e eu aqui tomando água de coco na praia, aleluia, preparando minha mensagem. Você sabe, missões no Nordeste é difícil, irmãos, aleluia. Aí, fazendo esse sacrifício, aí quando de repente a garçonete que estava nos atendendo, ela viu aquele monte de livro, mas eu acho que ela viu a Bíblia também, eu acho que ela desconfiava, mas ela falou assim: o senhor é professor universitário, é isso? É. Eu falei: não, eu sou pastor evangélico. Quando eu falei isso, ela falou: nós estamos precisando tanto. Olha o povo tão maduro. Minha esposa pediu a empresa de plano dental para mandar o representante lá para nossa casa, porque nós queríamos fechar um plano dentário para a família toda. Veio uma jovem lá, enviada pela empresa, e ela tinha um caderno dos Miliguido. Quando minha esposa viu, ela falou assim: Miliguido, você é evangélica? Ela disse: não, mas eu estou querendo ser. É muito madura o fruto. Eu vou te falar, meu irmão, e claro, ela entregou a vida a Jesus, etc e tal, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, coopere com o Espírito Santo. Não vai na contramão, não tenta ficar falando para as pessoas: isso é pecado, isso é pecado. Não, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Agora, o que mais ele diz aqui? O Espírito Santo, ele fala assim: quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado. Qual é a próxima coisa? Da justiça. E agora olha o versículo 10: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo vai te transformar de tal forma que você será um modelo da justiça de Deus. Porque enquanto eu estou aqui na terra, eu sou esse modelo da justiça, mas eu vou para o Pai e o mundo não vai poder me ver mais. O mundo vai só ver você. O mundo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. Olha só, se você vivesse na época de Jesus, vamos supor, você está vivendo lá na Palestina, em Israel, na época de Jesus, e você é lá da cidade de Hebron, vamos supor, batendo papo com um amigo seu. Você fala assim: rapaz, eu nem sei se Deus existe. Cara, eu estou tão decepcionado com esses fariseus, porque os fariseus eram para ser os homens mais espirituais, jejuam e tudo, mas eu fiquei sabendo de uns fariseus que estão aí, pintando e bordando, adulterando, pecando. Os caras só estão atrás do dinheiro do povo. Eu nem sei se eu acredito mais em Deus. Rapaz, eu acho que não tem ninguém que é certo. Eu acho que não existe nenhum que é íntegro aí. Não existe nenhum que é justo aí. Aí seu amigo fala assim: rapaz, eu pensava do mesmo jeito, igual você. Eu também pensava igual você. Até que eu conheci, me falaram dele, eu fui lá conhecer Jesus lá de Nazaré. Falou: quem é esse Jesus? Ele falou: olha, ele é justo de verdade. Ele é um homem de Deus de verdade. Se você conhecer ele, você vai ver que existe um Deus no céu. Existe justiça de verdade. Então Jesus era esse exemplo de justiça. E olha que ele fala: primeira missão do Espírito Santo é a missão tríplice. Primeiro, convencer através de nós o mundo de só um pecado, de não crer em Jesus. Então o Espírito Santo quer te usar para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Diga isso: o Espírito Santo quer me usar para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus. Tá, mas olha o segundo aspecto da missão tríplice: convencer o mundo da justiça.
porque não vai mais ver Jesus, o mundo vai ver a gente. Então fala assim: o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei um modelo de justiça para o mundo. Quando as pessoas do mundo olham para você, elas falam: esse cara é diferente. Sabe o que eu falo para os irmãos da nossa igreja? Eu falo: se você é um cara tudo atrapalhado, que você lá no seu emprego, você ainda em vez em quando está dando uma mentirinha, você é relaxado, preguiçoso, você acaba causando prejuízo para a empresa onde você trabalha, você fala mal dos outros, eu falo: então nem diz que você congrega na nossa igreja, nem diz que você é crente, porque você é um péssimo testemunho. Mas se você é uma pessoa transformada por Jesus de verdade, e você ficar calado e ninguém sabe que você é cristão, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo um grande desserviço para o reino e para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, quando alguém vai pregar para ela, ela vai pensar assim: não, acho que eu não preciso de Jesus, porque o João trabalha comigo lá, e ele não é cristão, ele nunca entregou a vida a Jesus, e ele é um cara tão certo, porque você nunca falou para ele que você é cristão, ele nem sabe que você é cristão, e ele pensa que então ele pode também ficar tudo certo sem Jesus, e você tinha que falar para ele: não, eu sou esse modelo de justiça, não é por causa de mim não, é por causa de Jesus. Vocês estão entendendo? Olha, eu tive alguém lá da nossa igreja aqui, lá em Santarém, chegou para mim animado um dia: pastor, quando eu estava pastoreando lá, pastor, estou tão feliz, eu sou novo convertido. Pastor: não, eu te conheço, eu lembro de você quando você entregou a vida a Jesus. Pois é, pastor, olha o que aconteceu, só nesses meses que eu estou convertido, eu já ganhei tantas pessoas para Jesus, lá no meu trabalho, na minha empresa onde eu trabalho, já ganhei muitos pastores para Jesus, estão tudo na minha célula, na célula dos outros, estou ganhando tanto. Seu parabéns, cara. Ele falou: minha vida transformou tanto, foi tão fácil ganhar todo mundo que trabalha comigo, porque todo mundo fica falando: cara, você está diferente, você nem parece a mesma pessoa, e eu estou ganhando tanta gente para Jesus, parentes, amigos, está uma bênção, pastor. E eu falei: parabéns. Aí ele falou assim para mim: pastor, sabe o que eu descobri, pastor? Que tinha algumas pessoas lá no meu trabalho que já eram crentes há muitos anos. É, pastor. Eu falei: como assim? Ele falou: eu fui falar de Jesus para eles, fui falar de Jesus e convidá-los para a igreja, para a célula. Aí eles falaram assim para mim: eu também já sou cristão. Aí eu falei assim: vocês converteram agora recentemente também, igual eu? Não, a gente já é cristão há muitos anos. Há muitos anos? E nós estamos trabalhando aqui ao lado um do outro. Por que você nunca me falou? Eu não sabia que você estava querendo. Como assim? Eu morrendo, eu quase me suicidando, eu desesperado, precisando de Jesus, e você trabalhando aqui ao meu lado todos esses anos e nunca me falou de Jesus. Se você tivesse me falado 10 anos atrás de Jesus, eu poderia ter entregue minha vida a Jesus, eu teria poupado 10 anos da minha vida que eu joguei fora. Por que você fez isso comigo? Aí eu fiquei preocupado, falei: mas esses irmãos são da nossa igreja? Ele falou: não, é de outra igreja. Ai, que alívio. Eu não quero ter ovelha tão horrível assim, que não fala de Jesus para ninguém, cara. Que horrível, que coisa feia. Então, gente, muitas vezes tem pessoas trabalhando ao lado de você, que estão precisando. A minha esposa, ela é muito melhor do que eu, assim, para falar de Jesus para as pessoas. Ela tem aquele sorriso, aquele jeito. Eu sou assim, eu falo no público assim, mas quando eu estou com as pessoas, eu sou mais tímido um pouco. Eu já ganhei pessoas para Jesus num avião, mas muito poucos. Ela ganha quase toda vez que ela viaja, é a gente repetindo oração. Um dia desse nós estávamos viajando de Curitiba, eu acho que era para São Paulo. Tinha uma jovem que ia pegar o voo para os Estados Unidos, para a Califórnia. Ela mora no Califórnia, era da equipe, uma jovem bonita, jovem, bem nova, da equipe da Olimpíada Brasileira de natação, e ela mora na Califórnia. E entre Curitiba e São Paulo, um trecho curto no avião,
Até o final do tempo, ela estava sentada perto da minha esposa. Essa jovem já estava em choros, repetindo a oração, entregando a vida para Jesus. Minha esposa ganha muita alma para Jesus. Esses dias a gente estava lá nos Estados Unidos, para a formatura da minha filha, que formou da universidade em teologia. A minha filha Priscila, que é casada com Israel Subirá, né? Ele é o meu genro, né? O Israel Subirá. Quando Jesus voltar, ele certamente subirá. Então, aí, o que acontece? Eu estava lá e minha filha formou, né? Vamos celebrar. Nós fomos para um restaurante muito legal. E a gente está nesse restaurante, comendo lá e tal, aquela alegria, e aquele amor e aquele carinho. Eu, minha esposa, meus 3 filhos e meu genro, né? O Israel. Então nós 6 lá comendo, celebrando a formatura dela. Aí tinha um cara bem jovenzinho, nos servindo lá na mesa. Era o nosso garçom. Aí minha esposa falou assim: amor, pergunta para ele se ele tem filho homem. Eu sei que ele é muito novinho, mas pergunta para ele se tem filho homem. Eu, amor, porque eu sou mais tímido, né? Amor, você sempre vem com esses negócios, amor. Pô, amor, por que você quer que eu pergunte? Não, porque eu senti Deus me revelar que ele tem filho homem, que é para a gente orar pelo filho homem dele. Ai, amor, você pergunta se você quiser perguntar. Aí ela, tão humilde, né? Ela falou: não, amor, pode deixar que eu não vou perguntar, não, só vou orar pelo filho dele, que eu creio que Deus me mostrou que para orar pelo filho dele. Aí eu já senti culpado, né? Já senti culpado, aí eu, ai. Aí uma hora lá ele estava limpando as coisas, aí eu criei coragem, falei, porque eu pensei comigo mesmo: rapaz, eu tenho que ser mais corajoso, eu tenho que ser mais igual minha esposa, eu tenho que falar de Jesus mesmo para as pessoas, igual minha esposa é assim. Aí eu criei coragem limpando lá, eu falei assim: cara, me diga uma coisa, por acaso você tem um filho homem? Ele olhou para mim e falou: cara, eu tenho mesmo, eu tenho um filho de 4 meses, um filho homem de 4 meses de idade. Aí o Israel me chama de pai, né? O Israel estava no outro lado da mesa e falou assim: pai, interessante. Porque eu falei assim para ele: porque minha esposa sentiu que é para a gente orar pelo seu filho. Aí o Israel falou assim: pai, interessante, porque eu também tinha sentido que para a gente orar pelo filho dele, só que eu pensava que era filha mulher, mas eu tinha sentido Deus falando que é para orar para o filho dele. Aí eu falei: cara, então, olha, Deus está revelando que é para a gente orar pelo seu filho. Ele falou: muito legal, ore por mim, ore pelo meu filho. Ele sentou, parou com tudo: ore por mim, ore pelo meu filho. Aí eu fiquei tudo corajoso: amém, vamos orar. Mas a gente tem que deixar a luz de Deus brilhar. A gente sabe, falando de Jesus com as pessoas, contagiando as pessoas com o amor de Jesus, sabe? Diga: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Diga: o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei um modelo da justiça de Deus. Eu tive o privilégio de crescer com um pai que era modelo da justiça de Deus. Talvez, se você não teve esse privilégio, mas você pode ser esse pai, você pode ser essa mãe para o seu filho. Mas eu tive esse privilégio. Meu pai e minha mãe eram modelos da justiça de Deus. Quando eu era pequeno, me falaram o seguinte, e a Bíblia ensina isso, e me ensinaram também quando eu era pequeno, que anjos podem se disfarçar de ser humano e até estar vivendo entre nós. Que até quando um mendigo vem te pedir ajuda na rua, a Bíblia mesmo diz, você deve ajudá-lo, porque às vezes é um anjo disfarçado de mendigo para ver se você vai ter um coração de compaixão. Eu aprendi isso desde pequeno, que anjos podem se disfarçar de ser humano. Eu também aprendi que anjo era perfeito, que anjo não peca, que se o anjo pecar, ele é expulso do céu, vira demônio. Não tem salvação para anjo que pecar. Então o anjo é perfeito, ele não peca. Eu coloquei uma coisa com a outra. Eu tinha uns 5 anos de idade e eu cheguei à conclusão: cara, meu pai é um anjo disfarçado.
Eu nunca vi meu pai pecar nenhuma vez, nunca vi ele fazer nada errado. Meu pai é um anjo. Eu pensei que eu tinha feito a descoberta do século. Aí então um dia, quando estava só nós dois, eu falei assim: pai, responda sim ou não, o senhor é um anjo? Irmãos, eu tinha certeza que ele ia falar assim: meu filho, como você descobriu? Aí eu ia dizer: pai, né, é uma revelação, né? Aí ele ia falar assim: tudo bem, mas meu filho, olha, eu sou um anjo, mas não conta para ninguém, esse é um segredo só entre nós dois. E aí eu já sabia que ia ser um segredo só entre eu e meu pai. Eu tinha certeza que ele era. Quando eu perguntei para ele assim: pai, responda assim ou não, o senhor é um anjo? Ele falou: não, meu filho. Eu falei: pai? Ele disse: não, meu filho, anjo não casa, eu sou casado com sua mãe. Aí ele me convenceu, né? O meu irmão, pastor Timóteo, é pastor no Japão, pastor muito bem sucedido lá. E ele tem uma igreja com japoneses mesmo, que está ganhando muitos japoneses para Jesus. E tinha um empresário que depois converteu, ou seja, esse empresário depois até batizou, e é um crente poderoso da nossa igreja lá. Mas o meu irmão estava querendo ganhar esse empresário japonês de certa idade para Jesus. Só que o empresário, ele era um cara aberto, mas ainda era como muitos japoneses são, ele era ateu. Mas o meu irmão viu que ele tinha uma certa abertura no coração, esse empresário, senhor idoso. E meu irmão pensou assim: olha a estratégia que meu irmão fez. Ele pensou: se esse cara passar um tempo com meu pai, então ele ligou para o meu pai, morava lá na Amazônia, né? Ele falou: papai, se eu mandar um empresário japonês para fazer turismo na Amazônia, porque ele não fala português, ele fala inglês, o senhor pode traduzir para ele e viajar com ele umas 2 semanas? Meu pai falou: eu posso. Aí o Timóteo chegou lá para o empresário e falou assim: por que você não faz um turismo lá na Amazônia? Ele falou: rapaz, até que eu gostaria, mas eu não falo português, só falo japonês e inglês. Ele falou: olha, meu pai fala inglês, meu pai pode traduzir para você e viajar as 2 semanas lá, se você quiser. Ele falou: ah, seu pai faz isso? Faz sim. Aí ele vai, pai, vamos ganhar esse cara para Jesus. Aí o empresário chegou aqui no Brasil, meu pai foi recebê-lo no aeroporto e ficou com ele 2 semanas viajando, fazendo turismo, traduzindo para ele. Aí no fim das 2 semanas, meu pai e os outros irmãos foram lá no aeroporto despedir do japonês. Olha o que o japonês falou, ele falou assim: olha, toda a minha vida, desde pequeno, eu fui ateu, a minha vida toda, nunca acreditei que Deus existisse, mas eu passei 2 semanas com esse homem, e agora eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Deus existe. Diga: o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei um modelo da justiça de Deus. Eu formei em teologia, mas eu completei um curso de música jazz também em Berklee College of Music, lá em Boston, Massachusetts. E enquanto eu estava estudando a música jazz, eu não era pastor ainda e nem tinha cara de crente, porque meu cabelo era comprido e eu fazia muito Cooper. Eu saía para correr assim 9h30 da noite, 10 horas, eu voltava só tarde da noite, 10h30 da noite, depois de correr muitos quilômetros. E eu estava só com um shortinho de nylon, camiseta de nylon, cabelo comprido. Eu estava voltando do Cooper, um ônibus urbano da cidade. E eu lembro especificamente que eu estava lá em pé no ônibus, só pensando como essa vida com Jesus é tão maravilhosa. Quando de repente eu vi um outro cara que estava no ônibus, meio longe de mim, cabelo bem comprido até aqui. Ele olhava para mim assim. Eu achei estranho o jeito dele olhar para mim, mas eu disfarcei e fiquei pensando em Jesus. Eu não vi que ele se aproximou de mim. Quando eu fui ver, ele estava em cima de mim. Ele falou assim: ei, cara. E eu: ele falou: o que você tem aí? Eu até pensei: será que ele está querendo me assaltar? Eu não tinha nada para assaltar. Será que não está vendo que não tem nada para assaltar? Eu falei: como? O que você quer dizer? O que eu tenho aí? Ele falou: você sabe.
Isso era antes do movimento gay, então eu não desconfiei de nada. Ele falou: você sabe. Aí eu falei: não, cara, eu não sei não. Não sei o que você está falando. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, para ninguém poder ouvir. Ele falou: eu quero saber que tipo de droga que você tem aí, porque eu preciso dessa droga, cara. Ele disse desse jeito: eu preciso dessa droga, que eu vejo que essa droga que você está tomando te faz tão cheio de alegria, cara. Você tem que me falar que tipo de droga é essa. Eu tenho que ter essa droga, que eu vejo tanta alegria em você. Aí quase que eu falei para ele: não estou tomando droga. Mas não disse isso para ele, porque eu pensei comigo mesmo: uau, que oportunidade de falar de Jesus. Aí então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Aí já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico. Eu falei: cara, você quer saber mesmo que eu tenho? Ele falou: eu quero, cara. Eu falei: você tem certeza, cara? Ele falou: eu quero. Eu falei: é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, foi tão gostoso. Olha para o seu vizinho e fala assim: é Jesus. Aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora olha o nosso texto, versículo 8, ele fala: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala no versículo 11: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que ele está dizendo aqui? Deixa eu explicar. As pessoas do mundo, elas não acreditam mais no juízo. Sabia disso? Elas não acreditam no juízo. Elas falam assim: não, eu vou para o céu, Deus é um Deus bonzinho, é um Papai Noel, Ele passa a mão por cima dos meus pecados, Ele vai fazer um jeitinho para eu entrar no céu. Ou é purgatório, ou é reencarnação, ou é as rezas das pessoas. De um jeito ou outro eu vou chegar no céu. Deus, um Deus de amor, não vai me jogar no inferno. Elas não acreditam mais no juízo. As pessoas não acreditam que existe juízo, o julgamento do mal e o julgamento do bem. Elas não acreditam mais nisso. Ele fala que uma das funções principais, uma das missões principais do Espírito Santo é de usar a igreja para convencer o mundo que existe juízo, sim. Uau! Para nos usar para convencer o mundo: ó, existe juízo, cara. A coisa não é brincadeira com Deus. Ele galardoa o bom e pune o mal mesmo. Aí ele fala: o Espírito Santo vai nos usar para convencer o mundo do juízo. Aí ele explica por quê. Ele fala do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Por que ele diz isso? Deixa eu explicar. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Ele disse: olha, você, igreja, tem que demonstrar para o povo do mundo o tanto que o diabo é um derrotado, o tanto que ele foi derrotado. E ao demonstrar que ele foi derrotado, então o povo do mundo vai pensar: cara, se o líder de todo o mal, que é o diabo, o líder de todas as trevas, ele já está julgado, é um derrotado desse, ele já está julgado por Deus, então eu não quero seguir o caminho do mal, eu não quero seguir o caminho do diabo, do pecado, porque olha, existe julgamento sim. Se o líder de todo o mal já está julgado, então eu não quero seguir o caminho dele. Então, em outras palavras, o Espírito Santo quer usar você para demonstrar para o mundo a derrota de Satanás. Diga: o Espírito Santo quer me usar para demonstrar a derrota de Satanás. Mas tem muita gente na igreja que tem medo do diabo. Já sabia disso? É igual uma vez o pessoal dançando no carnaval lá no Rio, aquela chuva forte, chuva fria, forte, eles dançando, mas a chuva era tão forte que eles foram procurar abrigo, e um estava com
o que as pessoas imaginam ser parecendo um diabo, pintado de vermelho, com aquele tridente, com chifre vermelho. E ele foi procurando abrigo. E aí foi chegando, e não sabia que era uma igreja, mas ele foi chegando lá, tinham 2 diáconos na porta. Quando ele chegou perto, os 2 diáconos ficaram com tanto medo que os diáconos correram para dentro da chuva. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diácono e fugirá de volta. Mas de qualquer... Aí correram para dentro da chuva. Aí ele ficou animado, ele já estava meio bebido mesmo. Ele entrou na igreja e fez assim: ya, ya. Aí todos os crentes saíram correndo para a chuva. Só ficou uma velhinha lá. Ele chegou lá, ah! Ela falou: ô seu diabo, você sabe que secretamente sempre eu fui do seu lado. Misericórdia. Misericórdia. Mas eu creio que essa história não é verdadeira, não, em nome de Jesus. Mas eu vou redimir os velhinhos, vou redimir a velhinha. Teve uma outra velhinha, deixa eu contar outra história aqui. É o seguinte: tinha uma pessoa endemoniada lá, e o pastor estava viajando e não tinha nenhum irmão experiente lá, e era um monte de novo convertido tentando expulsar o demônio. Um falava assim: cala a boca. O outro falava: diga seu nome. O outro falava: está amarrado. O outro falava assim: sai dela. E ele ficou tudo confuso, coitado do demônio. Não sabia o que fazer. Aí falaram assim, porque era tudo novo convertido. Aí falaram: ó, chama a irmã fulana, que era uma velhinha poderosa, ungida. Chama uma fulana, que ela vai dar conta de expulsar. Chama. Quando finalmente a irmã fulana chegou, a velhinha, que ela abriu a porta, todo mundo falou assim: ah, fulana chegou. Aí todo mundo olhou para a porta, o demônio também olhou. Aí, quando ele olhou para ela e viu que ela era bem velhinha, o demônio falou assim: quem? Essa velha gagá que vai me expulsar? E depois ela expulsou mesmo, mas antes dela expulsar, ela se confundiu nas palavras. Ela falou assim: ó, seu demônio, você me respeita, eu tenho idade de ser sua mãe. Ela é muito velha para ser mãe do demônio. Quero terminar com essa história verdadeira que aconteceu em Santarém anos atrás. Eu era pastor, solteiro, ainda lutando em algumas áreas da minha vida, mas Deus me dando muitas vitórias, mas eu ainda lutando. Eu ainda não tinha ainda mergulhado no discipulado como devia, mas eu buscando a Deus. E um dia eu recebi um telefonema. Eu estava em jejum, eu lembro, e a telefonema falaram assim: olha, tem uma mulher endemoniada, ninguém está conseguindo tirar esse demônio. Já veio todo tipo de religioso imaginável, e ninguém está conseguindo. O marido dela é um garimpeiro, ele está preocupadíssimo que ela vai morrer, porque já faz 6 dias direto endemoniada, sem parar, e ela não come já faz 6 dias. Eu falei: você tem certeza? Tem certeza, pastor, ela está para morrer. E o marido dela está preocupado que ela vai morrer. Ela já faz 6 dias que não come nada. Eu falei: mas ele quer que chame o pastor? Ele falou: pode chamar o pastor que eu quero. Eu falei: não, se o marido, que é o líder dela, está abrindo a porta, eu vou sim. Me deu o endereço. Aí me deu o endereço. Aí eu pensei, porque naquela época eu não tinha muita experiência ainda, eu era bem inexperiente. Eu não tinha tanta experiência ainda. E eu passei na casa de um amigo pastor meu, que esse amigo pastor, grande especialista em expulsar demônio, ele era um caça-demônio. Aí eu passei na casa dele e falei: amado pastor, você tem que me ajudar, que você entende mais desse negócio. Parece que esse demônio aqui infelizmente é diferenciado, me ajuda aqui. Aí chegamos lá naquela casa, irmãos, lá no bairro de Santarenzinho, em Santarém, eu não estou brincando. Parecia que metade do bairro estava lá. Era tanta gente, a vizinhança todo com medo que a mulher ia morrer. O quintal cheio de gente, todo à frente da casa cheio de gente. Quando eu parei o carro, o marido dela já foi me receber. Aí eu perguntei para ele: aqui nós estávamos aqui fora da casa. E eu perguntei para ele:
E ele confirmou, já fazia 6 dias que ela não comia nada. Enquanto ele estava conversando comigo, eu vi um barulho vindo lá de dentro da casa, parecia 2 pedaços de ferro esfregando. Eu falei assim, e que barulho é esse? Ele falou, são os dentes dela. Eu falei, os dentes dela? Naquele momento eu fiquei tão feliz que eu tinha trazido o pastor. Eu lembro que eu falei, tá, nós já estamos entrando. Eu lembro que eu deixei ele aqui, eu cerquei o carro, fui lá para o outro lado, onde o outro pastor tinha descido do carro. Eu falei, pastor, você toma a dianteira, eu só vou te apoiar em oração. Aí eu lembro, ela nem estava na sala da frente, irmãos, esse barulho vinha do quarto lá, que era um quarto que tinha porta para os fundos também. E ela nem estava na sala da frente, mas o barulho era muito alto. Aí eu lembro que ela, a endemoniada, não podia nos ver. Quando nós entramos na sala, ela não podia ver a gente, porque ela estava no outro quarto. Mas eu via, o pastor entrou e eu entrei depois dele, e aquela voz masculina gritando bem alto: eu não saio, e eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Com certeza ele estava se referindo ao outro pastor, que naquele momento eu só era ovelhinha. Aí eu sei que quando entramos no quarto, tinha assim, olha, tinha uma porta para o quintal aqui, tinha uma janela bem grande aqui, e a porta que entrava na sala era aqui. Aí tinha uma cama de casal para cá, e ela estava deitada na cama de casal. Quando nós entramos, aí eu vi a cena, a janela cheia de gente, muita gente no quarto, muita gente na porta, muita gente mesmo, porque o quarto era muito grande, mas ninguém ficava perto da cama, todo mundo com medo. Aí eu olhei para a cama, ela estava tão endemoniada, e os dentes faziam assim, ó, os dentes faziam assim, não batiam assim, estavam esfregando assim, e saía aquele barulho horrivelmente alto. Aí que eu fui entender melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, foi uma coisa, parecia um filme de terror mesmo. E aí ninguém chegava perto da cama, e eu, para apoiar melhor o pastor em oração, fiquei bem longe da cama também. Na realidade eu estava com medo, irmãos. Eu fiquei aqui no meio da multidão. Ó Senhor, dê graça para o teu servo, Senhor. Aí o pastor corajosamente foi no meio da sala, leu um trecho da Bíblia. Enquanto ele lia, o demônio ia falando muita besteira. Eu não saio, eu já disse que eu não saio e tal, eu sou de um certo nível de hierarquia que você nunca enfrentou e você sabe disso. Só sei que aí o pastor foi lá e falou assim: sai dela agora em nome de Jesus. Aí ele disse para a mulher, falou assim: diga amém, Jesus. Só que o demônio respondeu com aquela voz masculina: amém, Jesus, mas eu não saio. E dava aquelas risadas infernais. Aí começou a guerra, o pastor mandando sair, o demônio rindo na cara dele. Mas o pastor depois me falou o que balançou a fé. Porque enquanto ele estava lendo a Bíblia, o demônio falou: eu sou de tal e tal hierarquia, você nunca enfrentou um desse? E ele pensou: é mesmo, eu nunca enfrentei um dessa hierarquia. E aí aquilo jogou uma dúvida no coração dele. Só sei que eu estava lá no meio da multidão e o demônio rindo. Eu não saio, o demônio dizia. Eu sou um espírito bom. Imagina se ele fosse ruim. Eu sou um espírito bom, e eu só vou sair dessa mulher se trouxer um curandeiro e fazer uma lavagem assim, 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 um banho de não sei o que. Aí, o pior, irmãos, que aqui no meio da multidão eu vi que a multidão estava começando a acreditar na mentira do demônio. Tinha até um senhor idoso que falava assim, porque o pastor mandava: sai em nome de Jesus, e o demônio não saía. E ele falava assim: essa entidade sai, mas desse jeito não. Aí meu sangue ferveu. Aí eu falei: não é possível, não é possível. Meu Deus, o cara está acreditando mais na palavra do demônio do que na palavra de Deus. Aí eu fiquei revoltado por dentro, eu fiquei com zelo,
E eu falei assim para Deus, só no meu coração, na minha mente, falei: Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa agora. Aí eu ouvi claramente, não queria ter ouvido, irmãos, mas eu ouvi claramente. Na hora eu não queria ter ouvido, ouvi claramente quando eu falei: Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa. Ele falou: não, você que tem que fazer uma coisa. Eu falei: Deus, se o especialista não está conseguindo, quem sou eu? Aí Deus me deu revelação. É muito forte. Deus falou assim: meu filho, na realidade o que você tem que fazer é só deixar eu operar através de você. Deixa eu operar através de você. Aí por isso que quando você tem muito da palavra, na hora a palavra sobe. Ele me lembrou 1 João 4,4: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele falou: só me deixa fluir através de você. Irmãos, eu tive uma revelação naquela hora. Uau, é verdade, ele mora em mim. E eu lembro que eu pensei, não falei nada em voz alta, mas só na minha mente, no meu coração eu pensei assim: é verdade, Jesus mora em mim. E eu lembro que eu pensei assim: eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio de Jesus, e esse Jesus vai tirar esse demônio. E naquela hora não senti mais medo nenhum, o medo foi embora. Eu olhei para a mulher, me deu uma compaixão tão grande para aquela mulher. Eu me aproximei da cama, olhei bem nos olhos dela, falei assim: como é o seu nome? Eu nunca vi tanto ódio sair daqueles olhos. Era o ódio do demônio contra a minha vida, aquele ódio de matar. E ele falou o nome dele, nem lembro, mas o nome de algum demônio. Ele falou, aquela voz masculina, falou o nome dele. Aí o marido dela disse para mim: o nome dela é Edneuza. Aí eu falei bem alto, porque eu queria que a multidão ouvisse o que eu ia dizer, mas eu também sei que mesmo que ela estava inconsciente, o espírito do ser humano nunca dorme. Eu falei assim bem alto, falei: Edneuza, Jesus te ama e nós também te amamos. Você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. Quando eu falei isso, o demônio respondeu: Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu, e eu já disse que eu não vou sair. Aí eu olhei bem nos olhos dela, mas dessa vez para falar com ele, o demônio. Ele já tinha falado o nome dele. Eu falei assim: fulano de tal. Eu falei bem baixinho, mas podia ouvir porque estava um silêncio. Eu falei: fulano, chamei ele, o demônio pelo nome dele, e falei assim: você vai ter que sair. Eu só tinha falado isso, irmãos. A próxima coisa que aconteceu, eu confesso, me pegou de surpresa. Lembra-se que poucos segundos antes eu tinha falado comigo mesmo, 1 João 4,4: maior é aquele que está em mim, eu estou cheio de Jesus, Jesus que vai fazer a obra. Quando eu olhei bem nos olhos dele e falei: fulano de tal, você vai ter que sair, ele estava fixado com os olhos nos meus olhos. Ele fez assim, mas em terror. Ele começou a se encolher o corpo dela na cama assim, e tremia igual uma folha seca. Mas eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. E ele conseguiu apontar o dedo dela assim para mim e falou assim: ele não conseguia nem falar. Eu estou vendo Jesus. Você está cheio de Jesus. Yes! Eu vou continuar a história daqui um pouco, mas sabe qual a razão principal que estou falando isso? Você, uma das missões principais do Espírito Santo é para usar você para demonstrar a derrota de Satanás, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, aonde você chega, a unção de Deus chega com você. Você chega no seu trabalho, você é a solução para os problemas do seu patrão. Você chega com seus parentes, você tem a solução, porque o príncipe desse mundo já está julgado, ele está debaixo dos seus pés, e você é mais que vencedor. Às vezes irmãos que não têm revelação disso, chega assim: pastor, orem por mim. Ora por quê, irmão?
para eu sair do meu emprego, Deus abrir outra porta. Por quê, irmão? Lá é cheio de macumbaria, o patrão faz umas defumações. Pastor, eu chego na segunda-feira tão cheio de alegria do culto, aí, pastor, eu sinto uma opressão, pastor. Aí sabe o que eu responderia para alguém que fala assim? Irmão, eu vou orar para Deus não te dar outro emprego. O que, pastor? Porque você que é a luz do mundo, você que é a solução. Mas pastor, lá está cheio do demônio. E você está cheio de quem? De Jesus. Então, meu irmão, maior é aquele que está em você. Sabe, você está tão cheio de Jesus, que quando você entrar o seu pé naquela porta, a luz chegou, as trevas têm que dissipar, os demônios estão debaixo dos seus pés. Você vai ganhar a sua empresa todinha para Jesus, vai ganhar o patrão, vai ganhar a família do patrão, vai ganhar os parentes do patrão, vai ganhar os colegas de trabalho, vai ganhar todos para Jesus, aleluia. E quando você colocar o pé lá naquele, pode estar cheio de demônio lá, os demônios vão falar um para o outro: rapaz, acabei de sentir uma horrível opressão, vamos cair fora, porque chegou a presença de Jesus, amém? Aí continuando com a história, quando o demônio falou assim: estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus, eu não levantei a voz, bem baixinho, continuei falando, falei: você está certo, e é esse Jesus que você está vendo, que está te ordenando, saia dela agora em nome de Jesus e não volte mais. Quando eu falei isso, ele saiu dela, jogando o corpo dela para cima, com um grito assim, o corpo dela foi lá em cima. Quando ela voltou do ar, ela já voltou sentada na cama, e pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz dela. Ela olhou para a multidão, olhou para a cama, ela disse: ai meu Deus, onde eu estou? O que aconteceu? 6 dias ela estava endemoniada. O marido, que estava pensando que ela ia morrer, quando ele viu que ela estava liberta, ele estava aqui ao meu lado, ele começou assim, chorando de alegria, chorando de alívio, mas chorando assim, com muita emoção. Mas eu sabia que ela não tinha Jesus ainda. E o demônio, se a pessoa ficar com medo, abre a porta para o demônio. Então, na hora, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sentei ao lado dela e falei: Edneuza, não fica com medo não. Você estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus te libertou. Aí eu queria que ela recebesse Jesus logo, porque aí o demônio ia poder voltar, né? Eu falei: você não quer entregar a sua vida a Jesus? Aí foi a vez dela chorar. Aí ela começou a chorar. Ela disse: eu quero sim entregar a minha vida a Jesus. A multidão toda ouvindo, ela disse: eu preciso de Jesus. Aí ela olhou para o marido, que ainda estava chorando, ela apontou o dedo assim para ele, ela falou: você também precisa de Jesus. Ele chorando, ele falou assim: eu sei que eu preciso, e eu também quero entregar a minha vida para Jesus. Aí eu falei para os dois assim: então todos os dois agora vão repetir essa oração, entregando a vida a Jesus. Aí o pastor olhou, falou assim no meu ouvido: pastor Eibe. Eu falei: o que, pastor? Ele falou: pastor Eibe, por que o senhor não dá um apelo geral? Aí eu olhei para a multidão, que eu não estava prestando atenção para a multidão. Irmãos, até hoje eu lembro da cena, eu não estou exagerando. A multidão estava toda lá, literalmente de boca aberta, assim ó. Aí eu falei: boa ideia, pastor. Aí já que estavam, né, com a boca aberta, eu fiquei em pé e enfiei a palavra. Preguei uma pequena mensagem, falei: esse casal vai entregar a vida a Jesus agora. Quem quer entregar a vida a Jesus também? Irmãos, foi tanta multidão. Um dos vizinhos que entregou a vida a Jesus era dono de um grande caminhão, lotava o caminhão todo domingo à noite, era multidões convertendo daquele bairro. Hoje nós temos um núcleo lá que tem 4 cultos no domingo, é ar-condicionado, 4 cultos, e tantas multidões. Mas deixa eu te falar uma coisa, era tanta gente convertendo. Aí eu soube o que aconteceu. Não foi eu que criei a história não, mas espalhou uma história naquela região da cidade de Santarém. A história foi assim: olha, aquele demônio horrível que saiu daquela mulher está procurando outra pessoa.
Quem não entregar a vida para Jesus, ele vai entrar. Aí todo mundo quer entregar a vida para Jesus. Demonstra a derrota de Satanás, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Fica em pé, por favor. Olhe para o seu vizinho e fala assim: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga para ele: isto é só o começo. Mais uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa: aonde você for, você vai demonstrar a derrota de Satanás. Você vai implantar o reino de Deus. Amém? Nesse momento, quero que você realmente feche os seus olhos e comece a orar em português, orar em línguas, declarando a derrota de Satanás e a vitória de Jesus na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia.